Ela é especialista em direito bancário, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil e uma ardorosa defensora dos direitos do consumidor, especialmente aquele que consome produtos financeiros, produtos bancários, ou seja, todos nós. Conosco hoje, na bancada do TV Guerra, a doutora Queline Nunes de Souza. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda. Boa noite, Conrado. É um prazer estar aqui hoje, novamente, retornando à faculdade. Quero agradecer essa oportunidade e também deixar aqui meu agradecimento ao Dr. Elbert, que fez esse convite inicial. Mas vai ser uma noite de muito bate-papo e sucesso. E tira dúvidas, principalmente, Sim. Né, doutora? Doutora, de onde vem primeiramente essa fúria, essa vontade de combater os exageros, os excessos dos bancos contra o consumidor de uma forma geral? Conrado, desde a minha infância eu sempre fui criada, através do meu pai, por uma educação financeira. Meu pai sempre pregou isso dentro de casa. Passei ali a faculdade. No meio da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em um escritório de advocacia renomado no direito bancário. Ali fiquei 5 anos. Foi a minha faculdade no direito bancário. Aprendi na prática o que os bancos fazem, as injustiças, as irregularidades. E fui me apaixonando. Assim que eu passei na OAB, eu tentei ir para o direito de família, mas o direito bancário me puxou. A paixão, os contratos, as pessoas procurando. E essa fúria veio por entender as irregularidades diárias dos bancos. Ali, o idoso, ao receber um contrato abusivo, uma pessoa leiga que recebe do banco uma proposta uma venda casada, uma proposta totalmente abusiva, com cláusulas abusivas. E entender que está no nosso dia a dia, principalmente nos idosos, nas pessoas leigas. E essa é minha vontade, de combater essas irregularidades, essas injustiças com a pessoa vulnerável, que é o consumidor. Doutora, vamos lá. Em relação especificamente a essa situação que a gente vê, parece que faz parte da vida de todos nós. Ou a gente conhece alguém, ou já passou por isso, ou conhece várias pessoas que passaram por isso, o superendividamento, enfim. Por que os bancos, eles avançam tanto o sinal, atravessam tanto o Rubicão em desrespeito à legislação? Parece que é uma coisa que está precificada, olha, de 10 que a gente cometer erros ou praticar ilegalidades em nome do lucro, apenas 2 vão entrar na justiça. É isso que acontece, doutora? Conrado, vou trazer um pouquinho da introdução para o ouvinte também. Ali, antes de 2003, nós tínhamos regulamentado na Constituição Federal 9 incisos que falavam objetivamente o que a instituição financeira poderia ou não fazer com o consumidor ali, com seus produtos e serviços fornecidos. Passou, foi criada a Emenda Constitucional número 40 de 2003, que retirou aqueles 9 incisos da Constituição Federal, que eram objetivos, eram apenas aqueles 9 incisos que regulamentavam tudo. Então, com a Emenda Constitucional número 40, trouxe mais liberdade às instituições financeiras. Foi um liberou geral? Quase isso? Quase isso. Com essa Emenda Constitucional número 40 de 2003, os bancos agora fazem o que bem entender. Piorou para o consumidor, então? Porque tem mais liberdade. Piorou. E Desde por quando? isso... Desde 2003. Ou seja, nós estamos aí com mais de 20 anos. Sim. Que os bancos se sentem no direito de avançarem o sinal. Sim, eles têm mais liberdade, fazem o que bem entender e é por isso que tem que ter o advogado especialista, que é aquele guardião da proteção dos direitos fundamentais do consumidor e aquele limite que o banco deve ter com o cliente, com o consumidor. Mas, desde 2003, os bancos têm essa liberdade desenfreada para fornecer serviços abusivos, para ultrapassar limites, ferir cobranças terríveis. Sim, diárias. Doutora, por que tem tanta gente que... A gente estava até conversando antes da gravação aqui,
Às vezes a pessoa ganha, vamos lá, R$5.000, se endivida e compromete quase todo esse orçamento, e tem pessoa que ganha 30 também quase compromete tudo isso e vai bater na porta do escritório da senhora, tô enlouquecendo, eu ganho bem, mas vai tudo embora. Como acontece isso? Quais são as razões? Falta de educação financeira? É um conjunto de fatores? Como é isso? É um conjunto de fatores. Vai desde a falta de educação financeira no Brasil e também da liberdade desenfreada dos bancos. Por quê? Se o banco é o detentor ali do poder de informação, de verificar os riscos do consumidor e ele não faz, então ele também está errando e tem grande erro, tem grande margem aí nesse superendividamento dos consumidores. Ele oferece até muito acima da capacidade de pagamento Sim, mas também tem a falta de leitura do consumidor. Vai ali, assina um contrato e naquele contrato de empréstimo está escrito que pode debitar na conta corrente ou conta salário. No desespero, a pessoa está precisando de pessoa dinheiro, não ela lê. quer o dinheiro. 90% dos consumidores não... 90%? Não leiam, não fazem a leitura completa do contrato. E aí a armadilha... Armadilha. Está montada e ele cai na armadilha. Sim. Muitas vezes o banco, claro, deixa ali bem de forma pequena, sutil, não deixa claro. E o banco, ele é detentor da informação, ele precisa das informações claras. Então, quando o banco erra nesse ponto, tem super fundamento na ação judicial. Mas quando está lá expressamente escrito, aí também a gente precisa fazer uma... precisamos achar meios que sejam favoráveis ao nosso cliente. O sujeito está à beira do precipício, à beira do abismo, desesperado, descontrolado, em prantos, hiper mega endividado. Tem saída? Tem saída. Qual é? Tem saída até um limite. Vamos lá. Aqui, principalmente aqui em Brasília, mas essa semana eu também peguei um caso fora de Brasília de superendividamento, onde a consumidora, a correntista, servidora pública, estava com seu salário líquido e também o salário bruto totalmente comprometido. Mas pode isso, doutora? Eu vou primeiro responder a primeira pergunta e vou fazer um nicho com essa. Ela contratou diversos empréstimos e foi assinando contratos onde tinha a autorização dos descontos na conta salário e conta corrente. Ela nunca fez a leitura desses contratos. Então, chegou a esse ponto de estar tudo comprometido. Mas, ao mesmo tempo que ela foi assinando, o banco, ele poderia ter verificado, né, a situação financeira dela, se pode ou não. Só foi dando. É aí que entra a violação aos direitos fundamentais. Porque ela chegou no meu escritório semana passada sem ter o que comer dentro de casa. Meu Deus do então, céu. Hoje nós temos o tema 1085 do STJ que prevê que, é aí que eu falo, as brechas. O advogado precisa entender, ser especialista e quando o nosso cliente também erra, a gente precisa achar as brechas, né? E elas existem, geralmente. Sim. Nesse caso dela, e também de outros que têm o desconto na conta salário e conta corrente, nós temos, além das resoluções do Banco Central, nós temos o tema 1085 do STJ, que prevê que aquele consumidor correntista que autorizou, ele pode fazer... Ele pode desautorizar. Um destrato. Isso. Ele pode tirar essa autorização a qualquer momento. A partir do momento que ele expressa essa vontade. Então, ele autorizou no contrato, assinou, mas o tema 1085 do STJ prevê que ele pode tirar essa autorização dos descontos na conta corrente e conta... Mas aí o banco não vai dizer, mas você assumiu o compromisso aqui, enfim, agora você está desassumindo, digamos assim. Como esse tema do STJ é muito bom para a gente, ele é um dos principais. É a tábua de salvação, talvez, né? E além das resoluções do Banco Central, mas muitas vezes os bancos não cumprem. A gente precisa entrar com ação de suspensão dos descontos na conta corrente e conta salário, com base nesses fundamentos. O banco não cumpre, aí entra o advogado, entra com ação. E aí, geralmente... Quando é levantada essa hipótese, essa jurisprudência, os juízes costumam
Aqui em Brasília está sendo muito julgar. bom, mas também tem juízes que não estão acatando, não estão deferindo com base nesse fundamento, nesse tema. Por quê? Para muitos, tem que pagar, independente de qual forma. Então, muitas Mas decisões... Tem que ter um limite, meu Deus. Você não Exato. põe a pessoa que nem a cliente chegou passando fome no escritório. Exatamente. A gente pede de forma administrativa, não foi deferido pelo banco de forma administrativa, nós temos 2 canais hoje. Primeiro pede administrativo. Isso, com base nesse tema. Tema 1085 do STJ e outras resoluções. Não foi acatado, não foi deferido pelo banco. Nós temos 2 mecanismos. Vamos lá. Que é o consumidor.gov. Aquele ouvinte que está superendividado, que está ali com desconto na conta salário, ele mesmo pode entrar e preencher o requerimento. Mas no consumidor.gov, eu conheço a plataforma. Funciona, porque aí manda para a instituição financeira e ela pode ou não resolver a partir dali, já dá, resolvemos seu caso. Isso. Nós temos o consumidor.gov e o Banco Central. Lá no Banco Central nós temos também uma abazinha. Uma abazinha que permite colocar ali o banco e pedir a suspensão dos descontos na conta. Já teve casos, muitos casos dos bancos, né? Banco BRB, Banco do Brasil, autorizarem sim essa suspensão. Tem força legal o consumidor.gov? Tem. Inclusive, nas próprias decisões judiciais, os próprios juízes, eles recomendam fazer primeiro administrativamente. Ou seja, através do consumidor.gov. Aí tá no e aquilo lá pode ser, inclusive, printado depois. Pode, olha, entrei no consumidor.gov, fiz o que eu podia e mesmo assim a instituição... É uma prova de que o banco está descumprindo um tema do STJ, uma jurisprudência. Então, é obrigatório fazer de forma administrativa, espera os 10 dias. O banco acatou, ok, no próximo mês você vai ter o seu salário ali na sua conta. O banco não acatou, tira print, anexa, né, em PDF e vamos para a ação judicial. Vamos lá. Uma ação judicial hoje é uma pergunta, assim, não dá para você precisar, mas depois que a pessoa ela tentou, ela teve que produzir provas, entrou no GovBR, fez tudo que tinha que fazer na abinha do Banco Central e nada disso resolveu. Aí, vamos entrar. Depois que entra, quando é que ela começa a recuperar ou não ter esses descontos que estão fazendo da vida dela um inferno? Primeiro passo, fazer de forma administrativa. Deu certo, ok, não deu, ok. Ação judicial. Demora. Pedido de suspensão dos descontos na conta corrente, conta salário. O que é isso? A gente pede sim uma liminar, uma decisão provisória no início do processo e muitas vezes é sim deferida. Basta ser bem fundamentada, ali com os direitos fundamentais, carregada de provas, uma pessoa idosa que não tem o seu salário, não tem a sua aposentadoria. Então, ali, quando o advogado é realmente especialista, ele vai trazer isso tudo de forma documentada mesmo, comprovando a situação. Muitos casos tem sim, de forma liminar, ali no protocolação, ali nos 3 primeiros dias, 4 primeiros dias, tem sim uma decisão do juiz deferindo a suspensão dos descontos. Por isso que é importante percorrer esse fluxo, então? Sim. Primeiro, as plataformas oficiais de reclamação para construir aquele histórico de reclamação. Exato. Tentou pela via administrativa, beleza, não deu certo, aí entra o advogado. Porque pode ser que dê certo, sim, de forma administrativa. Muitos casos tem ensino aqui em Brasília que deram certo de forma administrativa. Mas quando também não dá, só pela via judicial. Aí tem ali a decisão provisória no início do processo. Essas ações são muito boas. No início, cerca de 70%, 60% a 70% tem sim decisões favoráveis no início do processo, liminares, né? Ultrapassou isso, aí a ação judicial ela pode demorar cerca de 9 meses, 10 meses, um ano. Mas esse 1 ano a pessoa não está tendo desconto. Não. Vocês conseguem suspender essa sangria, essa hemorragia. Exato. Feita a suspensão, deu tudo certo no processo. Muitas vezes os bancos perdem prazos, muitas vezes não tem o contrato do cliente, porque o juiz ele pede o contrato do cliente. Cadê a cláusula que pode descontar? Então, muitas vezes, essa semana eu ganhei um processo maravilhoso de um cliente que o banco não tinha um contrato.
eu ganhei o processo porque o banco não tinha um contrato. Precisava provar aquela cláusula que poderia fazer, sim, os descontos na conta, mas o banco não tinha. Então, na segunda instância, ganhei na primeira instância, eles recorreram, perderam, fomos para a segunda instância, perderam, e aí é bom para o advogado, né? Honorários majorados. Pois é. Mas é isso. Finalizou esse processo, ganhamos, digamos que ganhamos. Aí, o segundo passo daquele consumidor que conseguiu a suspensão dos descontos é entrar com processo por superendividamento, com base na Lei 14.181 de 2021. Não basta, tem que avançar. Tem que avançar. Como é que funciona? Para a pessoa que está assistindo entender, como é que funciona, em poucas palavras, assim, a lei do superendividamento? Conrado, a lei do superendividamento, ela foi criada através de vários doutrinadores, de vários juízes, desembargadores, ali em meados de 2020, 2021, para trazer um alívio àquela pessoa que está com seu mínimo existencial totalmente ferido, violado, né? O superendividamento é aquela pessoa que não tem o seu salário para a sua subsistência, não tem rendimento, está tudo comprometido. E como é que funciona? A lei do superendividamento, ela, como eu já falei, ela veio para trazer esse alívio. Então, fazendo esse nicho com a ação de suspensão, suspendeu, finalizou o processo, conseguimos suspender, porque essa ação não é tão complexa. É com base nas resoluções do Banco Central e ali no tema 1085, pedir a suspensão. Suspensão não quer dizer que a dívida acabou. Não, Suspendeu a dívida vai cobrança. ser suspensa e tanto que pode ser, sim, cobrado judicialmente aquele consumidor. Muito bem. Com uma ação de execução. Muito bem. Finalizou esse processo, ou então até no meio do processo eu indico para todos os meus clientes entrar com a ação de superendividamento. E o que é ela na prática? É reunir todas as dívidas numa só? A ação de superendividamento, a gente vai reunir todos os credores, exceto dívidas de financiamentos, habitacional ou veicular, ou pensão alimentícia. O resto não entra habitacional, não entra veicular e não entra pensão. Isso. O resto entra tudo. Crediário, empréstimo bancário, consignado, entra tudo. Tudo. Todas essas dívidas serão englobadas inicialmente em um plano de pagamento. Como que é esse plano de pagamento? É um plano de pagamento onde vai ser ali no prazo de 5 anos, 60 meses, onde vai ser respeitado o seu mínimo existencial. Você precisa ter salário, você precisa ter uma renda. Dessa renda, vai ser respeitado o seu mínimo existencial, que é aquilo que você precisa para sobreviver mensalmente. Alimentação, farmácia, transporte, enfim. E o valor remanescente será destinado ao plano de pagamento que será criado no processo por superendividamento. Mas o devedor, aí ele, vamos supor, extrai-se daquele ganho dele uma parcela e essa parcela ela distribui para os vários credores, é isso? Como é que funciona isso? Então, esse plano Ou é uma de série pagamento... de débitos assim para cada credor? Como é que funciona? Esse plano de pagamento a gente vai fazer englobando todas as dívidas e vai ser uma parcela para cada banco. Por exemplo, eu tenho 10 empréstimos com a Caixa Econômica. Certo. Então, o juiz vai criar um plano de pagamento com uma parcela única para pagamento daquelas dívidas. Mas a dívida cai, porque se for fazer isso, se a pessoa já não está dando conta de pagar, como é que ela vai? Há um abatimento? Como é que funciona isso? Se encaixando nos critérios, nas características do superendividado, o juiz, a lei determina a retirada de juros, de taxas. Então, a dívida diminui, sim. Muito bem. É um cálculo complexo, porque a gente precisa reunir todas as dívidas que estão no Serasa, Registrato é Banco Central, todas as dívidas daquele consumidor, daquele devedor, e fazer um plano de pagamento, retirando juros, no prazo de 60 meses. Então, é um cálculo bem complexo, mas que fazendo certinho dá certo. A gente apresenta ao juiz, em primeiro lugar, tem que apresentar, né, na petição inicial, e colocar no polo passivo todos os credores. A partir dali, o juiz vai marcar uma audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, vamos tentar fazer um acordo com cada credor. Os bancos, muitas vezes, não fazem,
Os que sempre estão abertos são os cartões de crédito, as financeiras, instituições de cartões de crédito. Ali eles sempre vão abertos para um possível acordo. Mas, quando não há acordo, aí entra a segunda fase do procedimento, né, do processo por superendividamento. Não teve acordo na audiência de conciliação, o juiz vai instaurar o procedimento por superendividamento e ele vai fazer toda a parte probatória ali do processo, reunir contratos, extratos de empréstimos demonstrativos e o juiz vai criar o plano de pagamento com base na lei. Entendi. A lei prevê que se não acontecer um acordo ali na audiência de conciliação, o juiz que vai fazer esse procedimento... ele vai arbitrar. Isso, e Entendi. precisa apresentar em sentença. Entendi. Mas em Brasília, eu acho que no Brasil todo ainda não estamos tendo os juízes não estão muito abertos para essa lei. Mas eles são obrigados mas muitas vezes eles acham ali um errozinho, não se enquadra, aí julga improcedente, aí fica pedindo documentos e nunca vai para frente. Então, assim... E aí? Qual é a saída? Insistir? Batalha? Não, e até o fim. Eu tenho um caso que eu já estou em segunda instância pedindo a anulação da sentença que não foi totalmente, assim, omissa quanto ao plano de pagamento, sobre a lei. Doutor, e aquelas pessoas que eu vou fazer o superendividamento, aí eu vou pagar em 5 anos, você sai e tal. Quer saber? Eu vou deixar passar os 5 anos aí, depois meu nome está limpo de novo. O que acontece com essas pessoas, na real? É uma saída Então, radical? A lei é muito nova, né? Ela é de 2021. Ainda não temos, de fato, uma pessoa que passou por esses 5 anos. Mas o ideal nesses 5 anos, a pessoa não realizar novos empréstimos, não adquirir, tentar ali ficar com o seu nome limpo, mas depois de 5 anos ela faz de novo o que ela bem entender. Eu digo assim, aquela pessoa que, por estratégia, fala assim, quer saber? Meu nome está sujo mesmo? Eu não vou pagar essa dívida, não. Ele vai dar o calote. Ele pega, eu vou esperar passar 5 anos, achando que a dívida vai sumir. Ela não vai sumir, mas ela vai deixar de aparecer nos órgãos de restrição de crédito. Isso é uma estratégia válida? Isso é uma... Não é uma estratégia válida, Conrado, porque nós temos, através dos bancos, muitas ações de execução. Ações executivas, ações de cobrança. Então, ali, é impossível um consumidor deixar de pagar um empréstimo e não sofrer uma cobrança judicial. Entendi. É impossível, a não ser que o banco esqueça. Mas passou ali 3 parcelas em aberto, vai chegar uma citação na sua casa com o banco te cobrando. E se não pagar, o banco vai atrás dos seus bens, vai atrás do seu patrimônio de ativos financeiros. Então, nem chega nesse ponto de 5 anos. Se tratando de instituição financeira, de bancos, de empréstimos bancários, vai ter sim ali na sua... Ou no cartório protesto, ou lá na sua porta, um oficial de justiça te intimando de um processo de ação executiva. Então, o caminho melhor realmente é buscar Exato. uma assistência jurídica profissional, né, que tenha especialidade nesse assunto. O brasileiro, estamos caminhando já para o final do programa, o brasileiro é um devedor nato, é um devedor contumaz. Falta educação financeira ao brasileiro. Como é que funciona isso? O brasileiro é muito imediatista. Eu vou carpe diem. Eu vou viver o momento. Lá na frente eu resolvo. Olha, chega a me dar eu fico nervosa quando eu vejo uma pessoa gastando mais do que ganha. Mas a maioria das pessoas parece que age dessa forma. Exatamente. Mas no Brasil... Mesmo aquelas que ganham muito. Sim. Vamos dar um exemplo clássico aqui, sem fulanizar a profissão. A gente vê muito... caso, por exemplo, de médicos, por exemplo. O médico, cara, forma em medicina, aí ele tem que mostrar que ele está bem sucedido. Ele já entra na prestação de um carro importado e já entra no financiamento num apartamento num bairro que é mais caro o imóvel e a coisa vai, Aí faz um plantão atrás do outro e vai. Só dando um exemplo, isso acontece com várias profissões. É mais ou menos isso, essa necessidade de status, desejo de status, aquela coisa toda. O brasileiro é consumista. Eu não sei falar aqui com precisão qual ranking estamos aí
em nível de consumidor, mas o Brasil é muito consumista. Em uma era de Instagram, de redes sociais, de exibicionismo, de status, o luxo, ele vem muitas vezes em primeiro lugar do que a família, do que as contas de casa. Eu já vi diversas pessoas viajando para a Europa, mas em casa tá devendo 2 contas de luz, 2 contas de água. É impressionante. Então, é impressionante. Ultrapassa o limite ali do que pode. E como eu falei na palestra... Ultrapassa o limite de qualquer coisa que possa se chamar de razoável. É impressionante isso. Se ocorrer ali, se surgir uma emergência, não tem para pagar um hospital, para comprar um remédio, para fazer uma cirurgia. É o cosplay de milionário, Sim, é isso? Meu exatamente. Deus do céu, meu Deus. Isso está enraizado. E a educação financeira nós não temos. Nós não temos no Brasil. Nós viemos ter agora no TJ da FT, depois de muito superendividamento do judiciário estar abarrotado, aí o Tribunal de Justiça criou um sistema de educação financeira. Então, foi preciso acontecer um excesso de pessoas, servidores públicos, superendividados. Caso de Brasília, por exemplo. Exato. Para o judiciário, o tribunal criar uma educação financeira, um mecanismo ali de estudo, de orientações. O sujeito estuda 5 anos para passar num bom concurso público na carreira de Estado. Para isso ele estuda. Ele passa. Sim. Só que ele não estuda educação financeira. Aí ele passa no concurso. O deslumbre, ele é perigoso? A verdade é que o que ele eu começa a ganhar bem e fala, poxa, agora eu vou me presentear. O problema não é adquirir um carro, uma casa. O problema é enfiar os pés pelas mãos. Ficou ali 5 anos estudando para um concurso, sem um carro, sem uma casa, sem comer bem. Aí ele quer abraçar o mundo com as pernas. Aí ele tem ali uma margem com o banco, vai fazendo empréstimo. É o que acontece muito em Brasília. Nossa, você tem um consignado aqui espetacular. Pode sacar 200 mil aqui. Vamos sacar 200 mil. Mas o salário não paga aquilo ali. Aí recebe 3 mil reais líquido, a parcela do empréstimo é 2 mil. E aí não bate. Aí começa a tragédia. Sim. Nós temos casos de suicídio, nós temos casos de famílias destruídas. As histórias não contadas, elas são muito trágicas? Olha, não cheguei a pegar, assim, a presenciar reais, muitos, né? Mas são reais. Em 2023, 2022, teve um caso de um coronel que se suicidou em razão... Bem remunerado. Sim, em razão de diversas dívidas. E a família não sabia. Não tinha conhecimento daquele superendividamento. Para manter o padrão, aquela coisa toda. É escola de menino de 3 mil reais, a alimentação de 3 mil, e aí vai juntando, aí é aluguel. Muitos servidores de Brasília moram de aluguel. E aluguel caro. Aluguel caro, Águas Claras, Noroeste, Sudoeste, Cruzeiro ali, que é até mais em conta, mas estão acima da realidade. Doutora, a senhora vê muito, a conversa é tão boa que a gente vai estendendo o programa porque ela faz parte... do nosso dia a dia. Do dia a dia da vida das pessoas. E quando a gente fala a vida das pessoas, é a parte boa da vida e a tragédia da vida. Isso, dívida também mata. Mata, destrói famílias. Destrói a família, relacionamentos, acaba com casamentos, distancia pais e filhos. É uma loucura, é muito grave. Como que um pai de família vai trabalhar... Ele comanda, digamos que um quartel, vamos falar assim, da forma mais leiga. Nesse exemplo, E ele não tem o dinheiro para o seu combustível. A pessoa fica doida, a pessoa fica desnorteada. É impressionante, né? Isso é mais comum do que se pensa, né? Mas tem solução. É mais comum do que se pensa e tem solução. Pra gente, a conversa está muito boa, doutor. A gente poderia conversar aqui horas e horas. Para aquela pessoa que, ao assistir esse programa... está se vendo numa situação dessa, talvez não tão trágica, ou mesmo trágica, ou próximo disso, qual que é o beabá? O que ela tem que fazer? Só uma recomendação absolutamente técnica de quem trabalha com isso diuturnamente, que é a senhora. Aquele ouvinte, para qual câmera que eu olho?
Pode ser aquele prestativo. ouvinte, consumidor, correntista, servidor público, até pessoa física também, que está super endividada. Não tem dinheiro para pagar suas contas completas, não tem dinheiro para pagar alimentação, para pagar a escola dos meninos, para pagar o aluguel. Tem solução. Você precisa sentar, reúna todas as suas dívidas, verifique ali o seu contra-cheque, imprima o seu contra-cheque e busque uma orientação jurídica bancária, porque tem solução. Para os servidores públicos, nós temos o pedido de suspensão dos descontos na conta corrente, com base no tema 1085 do STJ, e temos também as resoluções do Banco Central. E para aqueles superendividados que já precisam fazer o plano de pagamento, nós temos a Lei 14.181 de 2021, que garante essa proteção ao seu mínimo existencial e vai criar, no prazo de 5 anos, ali um plano de pagamento para quitação das suas dívidas. Mas precisa ter consciência, Conrado, de que não é porque vai resolver, por exemplo, da suspensão dos descontos. Estou sem descontos na conta, que no dia seguinte vai lá e faz um novo empréstimo. Já tem uma conscientização. Precisa ter uma educação mudança financeira, de postura. uma mudança de postura, mudança de realidade. Muitas vezes o consumidor, o ouvinte, está vivendo uma realidade que não pode pagar. Só come em restaurante caro, só tem um carro que gasta mais gasolina do que se pode pagar. Então, é sentar, reorganizar tudo. O que eu posso pagar? Qual é o meu mínimo existencial para sobreviver? Então, eu só posso gastar até aqui. E o restante para pagar as dívidas. Doutora, só interrompendo nesse encerramento, é uma pergunta que eu deixei de fazer. A comparação também ela envenena? Tipo, a pessoa ela quer se comparar com a grama do vizinho está mais verde. O meu colega de trabalho ele tem um carro, vou comprar o carro igual. Isso também causa essas tragédias? Com certeza, principalmente aqui em Brasília, que é o maior, onde nós temos os maiores salários, a vida, os status aqui é bem maior do que qualquer outra cidade. Se fosse uma ilha da fantasia. Exato, né? Aqui precisa ter o carrão para você estar, né, na popular, ser reconhecido, para você ser validado. Reconhecido, validado. Imagina é uma tragédia atrás da outra. Vários amigos, vou usar esse exemplo, mas vários amigos policiais ali que estão falando sobre carro. Você tem que ter um carro ali para ser validado naquele meio. Você precisa ter o carro do ano. E aí é que você mete os pés pelas mãos. Se você não viaja uma vez por ano, é porque você é quebrado. Não é bem assim que funciona. É preciso ter uma educação financeira. Você faz tudo isso para agradar os outros e não consegue dormir mais. Exato. Aí perde a família. Perde o casamento. Porque muitas vezes a esposa que está arcando com tudo. Eu já vi vários casos da esposa arcar com tudo dentro de casa, ficar sobrecarregada. E muitas vezes não é aquele consumidor de boa fé, é aquele consumidor que fez um empréstimo só para poder... tinha margem ali, peguei. Não foi algo para uma necessidade. Entendi. Né? É o que mais acontece. É o que mais acontece, principalmente aqui em Brasília, que tem que ter o carro do ano, tem que andar com a melhor roupa, a melhor marca. As aparências. Elas enganam e às vezes matam. Enganam. Ok, doutora. Agradeço muito, o papo foi muito interessante. Queria conversar outras vezes. Nós temos que marcar uma segunda edição. A gente pode marcar uma segunda edição e aí a gente vai compartimentando. Hoje nós vamos falar sobre dívidas de financiamento, Sim, hoje aqui foi um geral. Mas vamos voltar a conversar sobre isso. É bom a gente trazer também sobre... especificadamente da lei do superendividamento. Sim, fala especificamente dessa. Exato. É que a árvore de necessidades é tão grande que primeiro a gente precisava começar dessa forma, mas o convite já está colocado para umas próximas edições. Obrigada, tá bom? Conrado. Okay? Fica aqui meus agradecimentos. Muito obrigado, doutora. Foi um prazer.